tropas a caminho de Minnesota. Uma frase que soa como o prelúdio de uma intervenção estrangeira, mas que desta vez descreve uma ferida aberta no coração do próprio império. O país que se orgulha de ser o farol da democracia mundial acaba de colocar em pé de guerra cerca de 1.500 soldados para um possível destacamento interno. O destino não é Cabul, nem Bagdá, mas as ruas largas e frias de Minneapolis, onde o asfalto agora queima com a fúria dos protestos contra o terror do ICE, a Agência de Imigração e Alfândega. A revolta não para de crescer, alimentada por uma dor que tem nome e sobrenome. Renée Wood, uma cidadã norte-americana, cuja vida foi ceifada pela bala de um agente migratório em plena luz do dia, durante uma operação que transformou um bairro residencial em zona de combate. E no epicentro do poder, em Washington, Donald Trump, acuado e desafiador, já ameaça invocar a Lei da Insurreição, uma norma arcaica de 1807 que lhe concede o poder quase monárquico de usar o exército para sufocar rebeliões dentro de seu próprio país. Minnesota, o estado dos 10.000 lagos, converte-se assim no mais cruel laboratório da mão de ferro fabricada em Washington. Os detalhes, a seguir. Esta é a imprensa alternativa, a voz da pátria grande. Minnesota está em chamas. Não um fogo literal, mas a combustão social que consome a confiança e a paz. Enquanto as ruas de Minneapolis se enchem de cartazes improvisados, de rostos cobertos por máscaras e de gritos que clamam pelo fim das deportações e do terror do ICE, no Pentágono, os telefones não param de tocar e as ordens já são claras, escritas em memorandos urgentes. O próximo movimento não será de diálogo, de comissões ou de promessas vazias. Será um movimento de uniforme, de coturnos marchando sobre o asfalto, de disciplina militar imposta sobre o caos civil. O país que se autoproclamava farol da democracia, o guia moral do mundo livre, recorre mais uma vez ao mesmo reflexo autoritário de sempre: usar o exército para selar uma crise política que ele mesmo provocou. Trump, em seu estilo característico, vasculha os porões da história jurídica americana e retira de lá velhas leis de exceção, empoeiradas e perigosas, apresentando-as como uma receita mágica para restaurar uma ordem que seu próprio governo, com sua retórica incendiária e suas políticas cruéis, ajudou a destruir. A engrenagem já está em movimento. Fontes da imprensa norte-americana, com contatos profundos no aparato de defesa, revelam que o Pentágono colocou aproximadamente 1.500 soldados da ativa em alerta máximo, sob ordens expressas de se prepararem para um possível destacamento em Minnesota. Eles estão aquartelados com seus equipamentos prontos, aguardando a chamada, prontos para entrar em ação em questão de horas. A condição é clara: se as manifestações contra a brutal campanha de deportações se intensificarem, se a raiva popular transbordar para além do que a polícia local pode conter, eles serão a resposta. Não se trata de simples exercícios militares ou de uma demonstração de força simbólica. É uma pré-alerta de combate, uma declaração tácita de que o governo federal agora enxerga seu próprio território como um campo de batalha em potencial. Mas a ameaça de Trump vai além, mergulhando em águas ainda mais turvas e perigosas. Ele acena com a possibilidade de invocar a Lei da Insurreição, uma norma federal que, na prática, rasga um dos princípios mais sagrados da República Americana: a proibição do uso de militares em assuntos domésticos, consagrada no Posse Comitatus Act. Essa lei, nascida em 1807, em um contexto histórico completamente diferente, permite ao presidente mobilizar o exército ou federalizar a Guarda Nacional dentro das fronteiras dos Estados Unidos para, em suas palavras, sufocar levantamentos internos. É uma ferramenta de poder absoluto, historicamente utilizada apenas em momentos de crise existencial para a nação, desde a sangrenta Guerra de Secessão até os violentos distúrbios de Los Angeles em 1992. Sempre foi apresentada como o último recurso, a opção nuclear da política interna, a ser usada quando todas as outras instituições falharam. Agora Trump agita como se fosse uma simples carta a mais em seu baralho eleitoral, um trunfo para intimidar adversários e projetar uma imagem de força. O texto da lei é assustadoramente vago e aberto à interpretação. Permite sua ativação quando existam obstruções ilegais, combinações ou assembleias, ou rebeliões contra a autoridade federal, capacitando o presidente a usar as forças armadas para fazer cumprir essas leis ou suprimir a rebelião. Em outras palavras, com uma simples assinatura,
Um decreto presidencial pode transformar um protesto civil, um direito garantido pela Constituição, em um inimigo interno. Uma manifestação de cidadãos descontentes pode ser reclassificada como uma insurreição e os manifestantes como insurgentes. Neste caso, o estopim de toda essa crise tem um rosto, uma história, uma vida interrompida. Renée Wood, cidadã americana, residente de Minneapolis, uma mulher cuja rotina foi pulverizada quando um agente do ICE, em meio ao caos de uma operação de captura de imigrantes, a alvejou. A morte dela não foi uma estatística anônima, foi a faísca que incendiou a pradaria. Desde aquele momento fatídico, as marchas se multiplicaram, a indignação transbordou dos bairros imigrantes para o centro da cidade, e Minnesota, um estado geralmente associado a invernos rigorosos e política progressista, tornou-se o símbolo nacional da exaustão do basta. A resposta de Trump, longe de buscar justiça, reformas ou apaziguamento, foi a de um líder sitiado, enxergando conspiração em cada esquina. Ele não enviou mediadores, enviou tropas. Cerca de 3.000 agentes federais de diversas agências foram despachados para Minneapolis e a cidade vizinha de Saint Paul, reforçando a presença massiva de um aparato repressivo em cidades governadas por democratas, numa clara mensagem de intimidação política. Para as comunidades que choravam seus mortos e exigiam respostas, o governo mandou gás lacrimogênio. Para os militares, ordens de prontidão. A narrativa oficial, repetida incessantemente pelos porta-vozes da Casa Branca e pelos canais de notícias alinhados, fala em combater o crime e proteger propriedades federais. É uma linguagem deliberadamente asséptica que tenta pintar um quadro de anarquia e desordem. Mas os líderes locais, desde a prefeitura até os ativistas comunitários, acusam a Casa Branca de uma manipulação cínica, exagerar a violência de alguns poucos para justificar uma presença militar que, na prática, converte as ruas de uma cidade americana em um laboratório de controle social, onde o fuzil e o uniforme substituem o debate e a negociação. O cidadão deixa de ser um portador de direitos para se tornar um potencial suspeito. Não é coincidência, claro, que tudo isso ocorra em pleno e fervilhante ciclo eleitoral. O crime contra Renée Wood não foi apenas uma tragédia humana, foi um terremoto político. Ele colocou o ICE, uma agência já controversa, no centro absoluto da campanha de meio de mandato, quebrando o roteiro cuidadosamente preparado para 2024. Até então, muitos democratas se moviam na defensiva, tentando aparar os golpes da retórica anti-imigrante de Trump, com medo de parecerem fracos, na questão da segurança de fronteira. Agora a fúria social que emana das ruas os empurra violentamente para uma tomada de posição. A neutralidade tornou-se insustentável. Por todo o país, candidatos democratas, sentindo a mudança no vento, expressam publicamente sua indignação. Eles condenam as táticas do ICE, prometem investigações, falam em limitar o poder da agência. Discursos inflamados são feitos diante das câmeras, prometendo ação e responsabilidade. Contudo, enquanto as palavras de ordem se radicalizam para o público externo, nos bastidores, as velhas fissuras internas do partido reaparecem, mais profundas do que nunca. A pergunta que divide os democratas é complexa e definirá o futuro do partido. O que fazer com o ICE? A resposta varia drasticamente. Para a ala mais à esquerda, a solução é uma só: abolir por completo a agência, vista como uma força policial extralegal e irreparavelmente cruel. Para os centristas, a proposta é mais tímida: reformar, cortar seu orçamento, aumentar a supervisão. A discussão é um microcosmo da batalha pela alma do Partido Democrata. E Minnesota é, novamente, o epicentro dessa tempestade política. É o ponto de convergência de todas essas forças conflitantes. Ali se cruzam as operações mais agressivas do ICE, os protestos mais massivos contra as deportações e uma das eleições primárias democratas mais tensas e observadas de todo o país. A disputa em questão não define apenas uma cadeira no Senado, mas o rumo de todo o discurso migratório do partido para os próximos anos. De um lado desta batalha está Peggy Flanagan, a vice-governadora progressista do estado. Ela é a voz da indignação, uma política que não mede palavras para atacar a administração Trump, o ICE e com a mesma ferocidade, sua própria rival dentro do partido.
Do outro lado, encontra-se a representante moderada Angie Craig, uma política pragmática, agora acusada por sua base de ter sido complacente demais, de ter votado a favor de pautas de Trump em matéria migratória quando isso ainda lhe era politicamente conveniente. O passado de Craig tornou-se sua maior vulnerabilidade. Flanagan, em seus comícios e entrevistas, não poupa sua adversária. Ela aponta com a precisão de uma promotora que Craig apoiou no ano passado a infame Lei Laken-Riley, uma legislação que permite a detenção de imigrantes indocumentados acusados de certos delitos, mesmo antes de qualquer condenação. E como se não bastasse, Flanagan lembra a todos que logo depois, Craig votou a favor de uma resolução que expressava gratidão ao ICE, numa manobra política que misturava o apoio à agência com uma condenação ao antissemitismo, após um ataque ocorrido em uma marcha pró-Israel no Colorado. Para a vice-governadora, essa trajetória de votos desenha o perfil de uma política perigosa e pouco confiável. Há uma linha divisória clara entre aquela primeira votação e a situação atual, declarou Flanagan em um debate recente, com a voz carregada de convicção. Esta disputa define se Minnesota terá um senador fiel a seus valores e princípios, ou alguém que vota com os republicanos e com Donald Trump sempre que isso for politicamente conveniente. Craig, por sua vez, não se deixa abater e contra-ataca com a mesma intensidade. Ela acusa Flanagan de oportunismo, de transformar sua campanha ao Senado no único foco de sua atenção, desviando energia de uma luta mais importante. Ela deveria estar se unindo a mim agora para lutar contra a administração Trump e a ilegalidade de Kristi Noem, rebateu Craig, referindo-se à atual e controversa secretária de Segurança Nacional. E como golpe final, em uma demonstração de sua habilidade para a manobra política, Craig sublinha que a mesma Lei Laken-Riley que ela apoiou, ironicamente, está sendo usada agora para libertar pessoas. É uma tentativa de reescrever seu próprio histórico, de transformar um passivo em um ativo. Essa briga interna, exposta para todo o país ver, reflete uma realidade incômoda e perigosa para os democratas. Enquanto Donald Trump afia a sua máquina repressiva e ameaça abertamente com o uso do exército contra cidadãos americanos, o partido que deveria se apresentar como a principal frente de resistência ainda está paralisado, discutindo em círculos se o problema é o ICE em si, o orçamento do ICE, ou simplesmente a forma como se comunica o que o ICE faz. Mas o que se discute nos corredores acarpetados do Congresso em Washington contrasta brutalmente com o que se ouve nas ruas e, crucialmente, no que se reflete nas pesquisas de opinião. A morte de René Wood foi um ponto de inflexão. Após a tragédia, a aprovação da gestão de Trump em matéria migratória despencou. Apenas 38% dos adultos agora aprovam suas políticas, uma queda de quase 10 pontos em relação ao ano anterior. É um colapso que nenhum estrategista de campanha, por mais otimista que seja, pode ignorar. Outra pesquisa, conduzida pela Navigator Research, mostra uma deslegitimação brutal e generalizada da agência migratória. O ICE tornou-se uma marca tóxica. 89% dos democratas têm uma opinião negativa da agência, um número esperado. Mas o dado alarmante para a Casa Branca é que 62% dos eleitores independentes, o grupo que decide as eleições, também compartilham dessa visão negativa. E ainda mais chocante, até um quarto dos eleitores republicanos, a base fiel de Trump, hoje desaprovam a atuação do ICE. O braço forte do Estado, a vanguarda da política de lei e ordem, tornou-se radioativo até mesmo para uma parte significativa de seus próprios apoiadores. E não para por aí. A mesma pesquisa revela que 86% dos democratas e 60% dos independentes acreditam que o ICE tem sido demasiado agressivo. O diagnóstico mais surpreendente, no entanto, vem novamente da base republicana. 31% deles, quase um terço, concordam com essa avaliação. Quando até mesmo dentro do partido de Trump se reconhece o excesso, o abuso e a brutalidade, o discurso oficial de lei e ordem começa a soar oco, como uma simples desculpa para justificar a violência de Estado. Neste contexto de crescente repúdio popular, a decisão de colocar 1.500 soldados em alerta não cheira a segurança, cheira a desespero político. É a jogada de um líder que percebe que está perdendo o controle da narrativa e aposta tudo na intimidação.
A mensagem implícita é clara e aterrorizante. Se as pesquisas punem minha ofensiva migratória, responderei com mais força, mais coturnos na rua, mais repressão e ameaça direta de invocar a lei da insurreição. Assistimos, em tempo real, a uma transformação sombria. O império que antes se especializava em exportar guerras para outros continentes, agora se acostuma a olhar para seus próprios bairros como zonas de ocupação militar. Onde antes se enviavam tropas para Cabul ou Bagdá sob a bandeira da libertação, hoje se estuda seriamente mandar soldados para Minneapolis, como se os vizinhos que protestam, os cidadãos que exercem seu direito de expressão, fossem uma insurgência inimiga a ser neutralizada. O paradoxo é brutal e revelador. O mesmo Estado que se gaba de defender a liberdade de expressão e o direito ao protesto como pilares de sua identidade nacional, agora classifica essas mesmas mobilizações como obstruções ilegais e assembleias, que podem justificar o uso das Forças Armadas. O protesto deixa de ser um direito fundamental e se converte em um pretexto para a repressão. A pergunta que fica flutuando no ar, pesada e demolidora, é simples: se hoje Trump está disposto a varrer os manifestantes de Minnesota usando uma lei do século XIX, que limite real resta a um governo que concebe sua própria população não como cidadãos a serem protegidos, mas como um potencial alvo militar? O laboratório de Minnesota já está montado. O ensaio geral para um futuro mais autoritário está em plena marcha. Eu sou João Ferreira, diretor do canal Imprensa Alternativa. Se você quer fazer parte da comunidade da Pátria Grande, inscreva-se em nosso canal. Se deseja receber as notificações cada vez que publicamos um novo vídeo, ative o sino. E se quiser apoiar nosso jornalismo independente economicamente, pode fazê-lo através do link do PayPal que se encontra na descrição deste vídeo. Em nome de toda a equipe da Imprensa Alternativa, me despeço. Um forte abraço e até a próxima!